Olá, eu sou o Bispo Aldemir e estamos aqui juntos no terceiro episódio já dessa série sobre ditos versículos que não estão na Bíblia. Então, você está gostando? Está acompanhando? Está valendo a pena? Que bom, porque o nosso real propósito aqui é entendermos como esses versículos, esses ditados populares apareceram e qual o real significado dele. Realmente é bom ou atrapalha? E como você sabe, a cada episódio uma resposta, uma revelação e uma reflexão. Já tivemos 2 episódios, se não assistiu, volta lá e assiste. Você já sabe, este é o Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. E então, vamos lá? Hoje nós vamos direto para os versículos, os versos populares. Não vamos ter aquela introdução como tivemos nos outros. Mas eu te pergunto, você já é inscrito em nosso canal? Sim? Poxa, muito obrigado. Não? Então faz isso aí agora. Só é clicar onde tem assim, inscreva-se. Inscreva-se aqui. Muito bem, vamos adiante. E hoje serão 7 frases. Se prepara aí, papel e caneta. Vamos lá. Você já ouviu falar ou você já disse, esforça-te que eu te ajudarei? Falou? Essa é outra distorção bíblica. A expressão esforça-te aparece 12 vezes na Bíblia, porém nunca acompanhada do eu te ajudarei. Vamos ver alguns versículos. Jeremias 1,9 diz assim: não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Percebe? Fala, esforça-te, fala, mas não que te ajudarei. Vamos ver outro em 1 Crônicas 28,10 que diz assim: olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Percebe novamente? E temos outros e outros que diz esforça-te, esforcemos, esforça-te, faz a obra em 1 Crônicas 28,10. Esforça-te e clama, Gálatas 4,27. E mais, no plural ele ainda aparece 8 vezes, mas nunca com o complemento, eu te ajudarei. Mas apesar disso, nós sabemos sim que o nosso Deus, Ele realmente nos ajuda. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso Pai. O perigo desse verso popular, ditado popular e não versículo bíblico, é que muitos utilizam ele de forma a propor barganha com Deus, dizendo assim, olha, eu fiz minha parte, agora o Senhor tem que me ajudar. Querido, Deus nos dá pela graça e não porque Ele é obrigado, porque a gente fez um voto com Ele. Tá entendendo? Vamos mais um? Diz assim, eu venci o mundo e vós vencereis. Você já ouviu alguém pregando dessa maneira? É uma distorção. João 16,33 diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Perceba que o foco aqui é ânimo para a paz. O foco aqui é buscar a paz. Porque quando o homem está em paz com Deus e está com paz consigo mesmo, óbvio, ele se torna um vencedor. Mas isso não quer dizer que o versículo está dizendo uma imposição. Não, o versículo está nos estimulando a buscarmos a paz. E esse agora, o 7º. Com certeza, você já disse e até pensou ou afirmou que era um versículo bíblico. Diz assim, diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Eu gosto muito de falar esse verso, mas lembre, não é um versículo bíblico, não está na Bíblia, mas tem fundamento dela. Vem cá, quem nunca ouviu ou já falou assim, esse menino era tão bom, mas depois que começou a andar com fulano de tal, começou a dar palavrão, é rebelde, estragou esse menino. E infelizmente, para alguns isso é uma realidade, uma triste realidade. A verdade é que muitos se deixam influenciar por outros e por isso termina mudando o seu jeito de falar, de andar, de se vestir, ou até mesmo de agir diante das situações. Mas tem um versículo bíblico que dá margem a esse entendimento. Bora ver? 1 Coríntios 15:33 diz: não se deixe enganar,
as más companhias corrompem os bons costumes. É fato. Mateus 14, verso 70, parte B, diz assim: verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu, a tua fala é semelhante. Percebe? Quando Jesus Cristo estava ali sendo preso, e chegaram e acusaram: Pedro, você é um discípulo dele? Ele, não, mas o pessoal diz: a sua fala é o mesmo sotaque dele. Você já parou para perceber que quando as pessoas terminam andando com determinados guetos, elas mudam também suas gírias? Isso até no meio cristão existe. Tem irmãos que não conseguem nem mais falar uma frase sem dizer: ô glória, aleluia, queima ele, tá amarrado. Irmão, vai devagar, não é que seja uma má companhia, mas os exageros, eles atrapalham. Ah, esse 8, meu Deus, como ele é dito todo dia, toda hora. É um verso popular e não um versículo bíblico. O que é que ele diz? É dando que se recebe. Tenha muito cuidado com isso. Por quê? Onde é que fica nessa situação o princípio da gratidão e da generosidade? Você só vai dar porque vai receber? E é em cima disso que muitos aí, falsos pastores, lobos vestidos de ovelha, têm incentivado as pessoas a ir nessa ânsia, nessa busca. Não, porque quanto mais eu der, mais eu vou receber. Se eu der 100, eu vou receber 1000. Se eu der 1000, eu vou receber 10.000. Se eu der 10.000, eu vou não sei o quê. Se eu vender meu carro e der tudo. Se eu colocar lá no altar, se eu colocar na fogueira, e isso e aquilo. Ou seja, virou uma pressão mercadológica e a pessoa entra nisso e não percebe. Deus não está nesse negócio não, irmão. Eu vou ler para você Atos 20, 35, que diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada a coisa é do que receber. Percebe? Você tem que dar por amor, por gratidão, por querer servir ao próximo e não por barganha. Vamos ler outra passagem? Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Perceba que a gente tem que fazer tudo isso por amor e não por imposição, não por barganha, porque esse dito popular, ele induz a troca. E olha, Deus não aprova essa matemática de mas aqui diz que eu vai ser uma medida transbordante, sacudida, e aí muito diz assim: quanto mais eu der, mais Deus sacode, mais entra no mistério, mais eu vou ganhar. Irmão, para com isso. Isso é barganha. Deus não está nesse negócio. Vamos à nona? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É outra distorção. Isso está mais parecendo que a antiga aliança, naquela lei do dente por dente, do olho por olho, que se der de um lado, recebe do outro. Mas Deus não trabalha dessa forma. Mateus 26, 52 diz assim: então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Tem a ver com a Bíblia? Olha, irmão, não necessariamente, porque esse ditado popular, ele é muito usado para as pessoas que querem desejar mal ao outro, pessoas que estão sendo feridas, dizem assim: da mesma forma você vai ser ferido, e isso tem causado até legalidade espiritual. Por exemplo, um pai que está sofrendo com o filho, com a filha, e ele abre a boca e diz assim: você vai ver, quando você tiver filho, você vai ver a mesma coisa, você vai passar a mesma coisa. Olha aí, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Você está amaldiçoando o seu filho, você está amaldiçoando uma pessoa. Então, para de usar isso, isso não está na Bíblia. Eu vou te mostrar o que Deus realmente está querendo falar para a gente. Em Romanos 12, 17 diz: a ninguém torneis mal por mal. E o versículo de Romanos 12, 21 complementa dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Percebe? A gente tem que pagar o mal com o bem. A gente não pode retribuir o tapa. A gente dá a outra face. E a décima? A décima não poderia ser outra. Um número tão especial para aquela que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Essa frase é muito usada, mas é muito usada para tentar justificar a vida quando ela não está indo bem. Na realidade, nós deveríamos dizer assim: Deus escreve certo por linhas certas. Nós, às vezes, é que entendemos errado.
Porque a verdade é que quando nós estamos alinhados com Deus, nós temos um alinhamento da nossa vocação, o que é que acontece? A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela se cumpre em nossa vida. E mesmo que pareça que não está dando certo, vai dar certo, eu creio. Vamos ler em Romanos 8, 36, 37 a esse respeito. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Percebe? Ainda que pareça que não está dando certo, mas vai dar. Vamos ver outro versículo, Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Percebe? Deus não escreve certo por linha torta, não, irmão. Deus escreve certo por linhas certas, porque antes da fundação do mundo, Ele já tinha pensado a nosso respeito. Os pensamentos dele são mais altos do que o nosso, e o pensamento dele é de paz. Ele quer o nosso bem porque Ele é nosso Pai. Guarde isso e não fica desejando coisas que não tem na Bíblia. E o 11º? Esse é muito legal e também muito usado. Diz assim, o pouco com Deus é muito. Perceba, isso até tem uma lógica dentro da lógica de Deus. Por exemplo, quando aquela mulher idosa, uma anciã, ela entra no templo e coloca ali 2 moedinhas, Jesus afirma que aquela foi a maior oferta que ele já viu. Mas tinham outras pessoas ali que ofertaram 100 vezes mais, 1000 vezes mais, 10.000 vezes mais, mas não tiveram valor. Porque a lógica de Deus não é a quantidade, mas é a intenção do seu coração. É a sua fé, a sua disponibilidade em servir. Não porque alguém disse, dê tudo, coloque Deus na parede, Ele vai ter que responder. Se Deus não responder, eu como até a Bíblia. Irmão, não vá nessa não, viu? Vá naquilo que Deus colocou no seu coração. Porque Deus ama o que dá com alegria. Sim, Deus pega o nosso pouco quando a gente está alinhado com Ele e transforma no suficiente para o que nós precisamos. Provérbios 11, 24 diz assim, há quem dê generosamente e ver aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveria ter e caem na pobreza. Perceba que novamente a lógica é diferente. Quem dá, ele enriquece, mas quem retém não, porque eu tenho que botar na poupança, porque eu tenho que guardar, porque eu tenho que botar no consórcio, porque eu tenho que aplicar, termina empobrecendo, meu irmão, porque nós temos que confiar em Deus. Tenha muito cuidado, irmão, muito cuidado. Você que está nos vendo aí, você ainda está em um local onde o seu pastor diz, não, traga até a sua moedinha, porque a moeda o diabo corrói. A Bíblia fala que a ferrugem corrói o tesouro, sim, é verdade. Mas isso não quer dizer que você não pode deixar, como outro dia eu ouvi, uma pessoa veio tirar dúvida comigo, pastor, eu não posso ter moeda em casa não. Eu digo, por que não, irmão? Não, porque o pastor disse que eu tenho que entregar todas as moedas da igreja, que ficar com moeda em casa é pecado. Eu disse, irmão, me desculpe, eu acho que o seu pastor deve ter se expressado mal, a senhora entendeu mal, converse com ele, porque isso não está na Bíblia. São pastores falsos que querem tirar tudo, porque eles têm metas para cumprir. Eles precisam bater essas metas para serem promovidos. Então, querido, caia fora. Isso não é de Deus, tá bom? Não use esse versículo pouco. Com Deus é muito, traga o seu pouco, porque Deus vai fazer muito. Não, irmão, não é assim que funciona. A verdade é que essas pessoas são manipuladas. E como estão assim de pessoas? O de hoje acabou, mas amanhã nós vamos ter muito mais. Você crê que isto que você está ouvindo aqui pode interessar outras pessoas? Você conhece um irmão que está meio que já ansioso, meio que preocupado, porque ele só pensa em dinheiro, em dízimo, em oferta. Ele fica falando esses versos populares como se fosse verdade. Ele precisa da sua ajuda. Você sabe por quê? A libertação é para crente. Então, por favor, deixa seu like aí, comenta. Você conhece algum outro versículo? Você falava um desses versos achando que era um versículo bíblico? Deixa aí, fala para mim, eu quero responder para você. E já vou te dar a pergunta de amanhã. E então, você acredita que Deus tarda, mas não falha? Você acredita que a voz do povo é a voz de Deus? Amanhã a gente vai verificar se isso está na Bíblia. Então, mais uma vez, obrigado por você estar aqui. Amanhã iremos encerrar. Por favor, compartilhe, mande pelos seus grupos de WhatsApp. Se inscreva em nosso canal. Um beijo em seu coração.